Quando o homem tentou tocar o céu sem Deus, tudo desmoronou. Mas no mesmo capítulo nasceu uma promessa que mudaria o mundo. Fique até o fim, porque essa palavra pode transformar seu destino hoje. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário. Um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 11, 1 ao 32, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. No começo deste capítulo vemos unidade, força coletiva e capacidade humana. Todos falavam a mesma língua e caminhavam juntos. Mas nem toda união nasce de um propósito santo. Pessoas podem estar juntas e ainda assim longe de Deus. O problema não era construir, trabalhar ou prosperar. O problema estava no coração. Façamo-nos um nome. Eles queriam exaltação sem dependência do Senhor. Buscavam grandeza exterior enquanto ignoravam a presença divina. Ainda hoje isso acontece. Muitos constroem carreira, imagem, influência e reconhecimento. Mas sem buscar a direção de Deus, o mundo aplaude alturas visíveis. Porém o céu observa intenções escondidas. Nenhuma torre humana preenche o vazio da alma. Só Deus alcança lugares que sucesso nenhum consegue tocar. Se você deseja crescer sem perder a humildade e a presença de Deus, entregue seus planos ao Senhor. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Mesmo diante de uma torre grandiosa aos olhos humanos, a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver. Isso mostra algo profundo. Aquilo que parece enorme para o homem pode ser pequeno diante de Deus. Nenhuma conquista humana impressiona. O céu, quando falta humildade. Deus reconheceu a força da unidade daquele povo. Quando pessoas caminham juntas, há grande poder. Porém, unidade sem direção divina pode se tornar perigo. Força sem sabedoria gera destruição. Por isso o Senhor confundiu a língua deles. O que parecia castigo também era misericórdia. Deus interrompeu um caminho orgulhoso antes que se tornasse ainda mais destrutivo. Muitas vezes reclamamos quando algo trava, quando portas se fecham ou quando planos param no meio. Mas algumas interrupções são livramentos disfarçados. Nem todo atraso é perda. Às vezes, Deus está impedindo algo que feriria seu futuro. Se hoje algo não saiu como você queria, talvez o Senhor esteja protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar. Confie também nos nãos de Deus. Se você crê que Deus cuida até quando fecha portas, escreva glória a Deus nos comentários. Versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Versículo 11. E viveu Sem
depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 12. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. Babel se tornou símbolo de confusão. Orgulho e projetos erguidos sem Deus. O homem queria subir aos céus, mas terminou perdido entre vozes desencontradas. Sempre que o ego assume o comando, a alma perde direção. Quantas pessoas vivem Babel por dentro? Pensamentos confusos, ansiedade, relacionamentos quebrados e vazio interior. Tentam construir muito por fora, mas por dentro tudo está desorganizado. Sem Deus, até a mente se torna terreno de guerra. Mas logo após falar de Babel, a Bíblia muda o foco para a genealogia de Sem. Isso nos ensina algo poderoso, enquanto alguns vivem confusão. Deus continua preservando a linhagem da promessa. O Senhor nunca fica preso ao caos humano. Ele segue escrevendo futuros, preparando respostas e conduzindo planos maiores do que podemos imaginar. Talvez exista confusão ao seu redor hoje. Talvez pessoas falharam, ambientes desmoronaram ou seus planos mudaram. Ainda assim, Deus continua trabalhando silenciosamente a favor daqueles que confiam nele. Onde o homem vê bagunça, Deus vê oportunidade de recomeço. Se Babel marcou desordem, a promessa marcará sua restauração. Se você crê que Deus transforma a confusão em direção, escreva amém nos comentários. Versículo 13. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 14. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. Versículo 15. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 16. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. Depois da confusão de Babel, a Bíblia apresenta nomes, gerações e continuidade. Isso revela que, mesmo quando o mundo vive caos, Deus mantém sua promessa avançando em silêncio. Nada consegue impedir o que o Senhor decidiu cumprir. Muitos olham genealogias e enxergam apenas nomes antigos. Mas espiritualmente vemos algo maior. Cada geração representa a fidelidade divina atravessando o tempo. Pessoas passam, épocas mudam, impérios caem, porém a palavra de Deus permanece firme. Talvez você esteja vivendo um período silencioso, sem sinais claros, sem grandes acontecimentos e sem respostas rápidas. Porém, o silêncio não significa a ausência de Deus, muitas vezes. Ele está construindo processos profundos que só serão entendidos depois. Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Éber, e a promessa seguia viva. Assim também acontece na sua vida. Aquilo que Deus começou continua caminhando, mesmo quando você não percebe. Não desanime por não ver tudo agora. O invisível de hoje pode ser o milagre visível de amanhã. Quando Deus está agindo, até os dias comuns carregam um propósito eterno. Se você crê que Deus trabalha mesmo no silêncio, escreva glória a Deus nos comentários. Versículo 17. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 18. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. Versículo 19. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 20. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. Esses versículos falam de continuidade, tempo e gerações que seguem adiante. Enquanto muitos buscam acontecimentos grandiosos, Deus também opera nos processos simples e constantes. A vida não é feita apenas de momentos extraordinários, mas de fidelidade diária. Cada nome citado representa anos vividos, desafios enfrentados, lágrimas derramadas e histórias que a Bíblia resume em poucas linhas. Isso nos lembra que Deus vê detalhes que o mundo ignora. Talvez ninguém esteja reconhecendo sua luta atual. Talvez seus dias pareçam repetitivos, cansativos e silenciosos.
Mas o Senhor vê cada esforço, cada oração e cada passo que você dá sem desistir. Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug. A promessa seguia avançando de forma constante. Nem sempre Deus trabalha rápido, mas sempre trabalha certo. Não despreze esta fase simples da sua vida. Grandes futuros muitas vezes nascem em dias comuns. O milagre começa onde a perseverança decide permanecer. Continue sendo fiel no pouco. O que parece rotina hoje pode estar preparando algo extraordinário amanhã. Se você decide continuar firme, escreva amém nos comentários. Versículo 21. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 22. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. Versículo 23. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. A Bíblia continua citando nomes que muitos ignorariam, mas Deus decidiu registrar. Isso nos ensina que vidas aparentemente comuns têm valor eterno diante do Senhor. O céu não mede importância como a terra mede. Talvez você pense que precisa ser famoso, reconhecido ou extraordinário para ter relevância. Porém, para Deus, fidelidade vale mais que aplausos. Há pessoas desconhecidas no mundo e imensas no reino espiritual. Serug, Naor e Terá aparecem em uma sequência simples, mas dessa linhagem surgiria algo que mudaria gerações. Deus costuma preparar grandes viradas em cenários discretos. Isso significa que sua fase atual pode parecer pequena, porém pode estar conectada a algo muito maior do que você imagina. O presente silencioso pode estar gerando um futuro poderoso. Não despreze os dias simples. Não menospreze sua casa, sua rotina ou sua caminhada atual. Deus usa processos discretos para construir propósitos gigantescos. Quando o Senhor está no controle, nenhum tempo é perdido e nenhuma etapa é inútil. Continue crendo, mesmo sem entender tudo agora. Se você crê que Deus está preparando algo maior, escreva glória a Deus nos comentários. Versículo 25. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 26. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Versículo 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Versículo 28. E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aqui a narrativa começa a se aproximar de um nome que marcaria a história. Abrão. Antes da promessa se manifestar claramente, Deus já organizava gerações inteiras em silêncio. O Senhor prepara milagres muito antes de revelá-los. Também vemos dor nessa família. Harã morreu ainda jovem, enquanto seu pai estava vivo. Isso mostra que mesmo linhagens escolhidas enfrentam perdas, lágrimas e perguntas sem resposta. Muitas pessoas pensam que ter fé significa não sofrer. Mas a Bíblia revela o contrário. Até famílias ligadas ao propósito de Deus passam por lutas profundas. A diferença é que a dor não tem a palavra final. Talvez você esteja vivendo um capítulo triste, difícil ou incompreensível. Lembre-se, histórias marcadas por lágrimas também podem gerar promessas futuras. Da mesma casa onde houve luto, surgiria Abrão, homem chamado para viver algo extraordinário. Deus sabe fazer nascer esperança em ambientes que conheceram tristeza. Não conclua sua história pela página atual. Ainda existem capítulos que você não leu. Se você crê que Deus transforma a dor em propósito, escreva amém nos comentários. Versículo 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã. Pai de Milca e pai de Iscá. Versículo 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Versículo 31.
E tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. Nestes versículos aparecem relacionamentos, limitações e movimentos de mudança. Sarai é apresentada como estéril, uma condição que aos olhos humanos parecia impedir futuros sonhos. Mas aquilo que parece limite para o homem nunca limita o poder de Deus. Quantas pessoas carregam diagnósticos? Atrasos, frustrações e portas fechadas, acreditando que tudo terminou. Porém, Deus é especialista em começar exatamente onde a lógica humana desistiu. Também vemos Terá saindo de Ur em direção a Canaã. Isso nos mostra que há momentos em que Deus nos chama para sair de ambientes antigos e caminhar rumo ao desconhecido. Nem sempre a jornada começa perfeita. Às vezes existem dores, impossibilidades e perguntas sem resposta no início do caminho. Mesmo assim, Deus continua conduzindo. Se hoje você sente que algo em sua vida parece impossível, lembre-se, o impossível é apenas o cenário favorito para Deus revelar sua glória. Continue caminhando, mesmo sem ver tudo claro. Se você crê que Deus pode mudar o impossível, escreva glória a Deus nos comentários. Versículo 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Este versículo encerra o capítulo de forma simples, mas carregada de significado. Uma vida termina, uma geração se fecha e um ciclo chega ao fim. Na Bíblia, finais muitas vezes preparam começos maiores. Terá morre em Harã, e logo adiante a história de Abrão ganhará destaque. Isso nos ensina que Deus encerra etapas para abrir caminhos novos. Há portas que se fecham não para punir, mas para posicionar. Muitas pessoas sofrem porque tentam permanecer em ciclos que Deus já concluiu. Insistem em lugares antigos, dores antigas e versões antigas de si mesmas. Porém, para viver o novo de Deus, às vezes é preciso aceitar que algo terminou. Fim não significa fracasso. Encerramento não significa abandono. Há capítulos que precisam acabar para que promessas possam começar. Talvez você esteja enfrentando despedidas, mudanças ou encerramentos inesperados. Confie no Senhor. O que parece perda hoje pode ser preparação para algo muito maior amanhã. Deus sabe quando uma estação termina e quando outra precisa nascer. Não tenha medo de virar a página quando Deus estiver chamando você para frente. Se você crê que novos começos estão chegando, escreva amém nos comentários. Gênesis 11 começa com homens tentando construir uma torre para alcançar o céu. Mas termina preparando o caminho de Abrão, homem que seria alcançado pelo próprio Deus. Isso revela uma verdade profunda. Existem caminhos construídos pelo orgulho e existem destinos guiados pela graça. Em Babel, pessoas buscavam fama, controle e grandeza sem dependência do Senhor. Resultado: confusão, interrupção e dispersão. Mas na linhagem de Abrão, Deus trabalhava em silêncio, preparando uma promessa que abençoaria gerações. Assim também acontece hoje. Muitos correm atrás de reconhecimento exterior e acabam vazios por dentro. Outros caminham discretamente com Deus e descobrem paz, propósito e direção verdadeira. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez tenha erguido torres emocionais para esconder dores, medos e inseguranças. Entregue isso ao Senhor. O que o orgulho complica, a humildade cura. Se algo terminou em sua vida, não desespere. Deus fecha capítulos para abrir promessas maiores. Onde o homem vê atraso, Deus vê preparação. Seu futuro não depende da torre que você constrói, mas da voz de Deus que você decide seguir. Confie, o próximo capítulo pode ser o começo daquilo que você tanto orou. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva glória a Deus nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus ainda está preparando um novo começo.
E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.